Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu resolvi trazer pra vocês uma coisa que vocês me perguntam muito, que é como que eu me organizo pra dar conta de estudar, de trabalhar e dar conta da faculdade ao mesmo tempo. Então hoje eu reuni aqui algumas dicas do que eu faço e que também pode ajudar vocês. Então, se vocês estão precisando de umas dicas assim de organização pra dar conta de tudo, fica aqui no vídeo e vamos lá. Bom, gente, eu começo dizendo, e eu preciso falar sobre isso, porque tem muita gente que olha o que a gente posta na internet, o que a gente fala e acha que a gente faz um monte de coisa todos os dias, que a gente dá conta de tudo. E que na verdade não é bem assim. Então hoje eu quero trazer um pouquinho pra vocês de como que eu me organizo, mas quero deixar claro também que eu não sou uma pessoa 100% produtiva o tempo todo. Tem dias que eu tenho preguiça de fazer as coisas, tem dias que eu não consigo fazer tudo que eu preciso, tem dias que eu tenho um monte de coisa que eu deixo acumular e que tá tudo bem também. Mas hoje é realmente pra trazer essas dicas de organização, de como que eu faço pra me organizar, pra dar conta de tudo. Bom, eu acho que primeiro de tudo e o mais importante é ter algum tipo de caderno, agenda, pode ser no celular também, se você gosta, ou até mesmo no computador, algum aplicativo ou uma agendinha igual eu tenho aqui, de papel mesmo, para se organizar. No computador mesmo tem uma ferramenta muito legal que acho que muita gente deve ter ouvido falar, que chama Trello. Trello, você vai colocando as suas tarefas ali em forma de cards, né, como se fossem alguns post-its, né, tem aqueles quadros de post-it que a galera faz, aquilo é muito parecido com o Trello. Então você vai marcando ali as tarefas que você precisa ao longo da semana. Eu sou do time que gosto dessas agendas mesmo, esses planners, assim, agendas para poder escrever mesmo. Eu funciono muito bem escrevendo, então eu gosto de ter essas agendas, mas eu também uso o próprio calendário do meu celular para me ajudar nisso também. Então, a primeira coisa que eu faço pra me organizar, pra dar conta de tudo, né? Além da faculdade e do trabalho, eu tenho também aqui o YouTube e também tenho o Instagram pra não deixar vocês sem conteúdo, né? Tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube. Então, eu também coloco isso nas minhas organizações. Então, como que funciona mais ou menos a minha rotina? Todo domingo ou na segunda de manhã, eu coloco todas as tarefas que eu preciso fazer durante a semana toda. Então, tudo que eu preciso entregar durante aquela semana, se tem atividade da faculdade, se tem alguma coisa do trabalho importante que eu preciso lembrar de entregar e coisas assim, eu vou anotando tudo. Essa minha agenda aqui, que eu uso, eu gosto muito dela justamente por isso. Eu consigo colocar, por exemplo, vou pegar uma página aqui em branco para vocês verem. Aqui em cima tem um monte de lugarzinhos para eu poder escrever sem precisar colocar um post-it por cima ou escrever nos dias aqui já. Porque o que eu faço, né? Aqui tem bastante espaço para escrever. Eu gosto sempre de listar todas as minhas atividades da semana em, às vezes, uma folha separada, se a sua agenda não tem isso, ou se você tá pelo computador ou pelo celular. Você primeiro lista tudo que você precisa entregar naquela semana, sem colocar os dias que você vai fazer cada atividade. Isso te ajuda, primeiro, a você ter um panorama do que você tem naquela semana e como que você vai se organizar. Eu digo isso porque eu cometi muito esse erro e depois que eu vi essa dica mudou muito a minha vida. A gente tem muita tendência de querer colocar tudo pra segunda-feira ou pra segunda e terça-feira. Os primeiros dias da semana são sempre lotados de coisa pra gente fazer e a gente nunca consegue dar conta, porque a gente coloca tudo durante a segunda e terça-feira, normalmente, principalmente na segunda-feira. Então a gente lota a segunda-feira e na sexta quase não tem nada pra você fazer. Então, quando a gente lista todas as atividades da semana toda, é muito mais fácil de você distribuir essas atividades ao longo da semana do que simplesmente escrevendo tudo que você precisa fazer ali quando você vê a sua segunda tá lotada e a sexta-feira tem uma atividade pra fazer. Então essa é a minha primeira dica. Pega uma folha de papel em branco, uma coisa assim que vai te ajudar a listar todas essas atividades. Então você coloca tudo que você precisa fazer naquela semana, de segunda até domingo, e aí você lista tudo, e depois que você tem essa listagem de tudo, você consegue ter um panorama de quantas coisas você precisa fazer, o que é mais urgente, o que tem data de entrega mais próxima, e assim você vai distribuindo ao longo da semana. Essa pra mim é uma das dicas primordiais, assim, que funciona muito bem, porque realmente isso evita a gente lotar um dia e ficar super sobrecarregado e cansar logo no primeiro dia da semana e ter preguiça de fazer todo o resto das coisas no resto da semana. Inclusive é um dos fatos aqui, porque muita gente odeia a segunda-feira. Segunda-feira normalmente é um dia lotado, justamente por uma falta de organização para poder distribuir realmente essas atividades ao longo da semana. Então, essa é a primeira dica primordial. A segunda dica vale tanto para o trabalho, mas principalmente com nossos estudos. Eu vejo que muitas vezes a gente acaba embaralhando tudo e acumulando muita coisa
por falta de organização, mas também por preguiça nossa. A gente sempre tem aquela brincadeira, né? Por que eu vou começar um trabalho hoje se ele vai ser para entregar daqui a um mês? E aí quando falta um dia para entregar, você tem que fazer aquele tanto de coisa e correr, né? Então, esse é um dos pontos pra gente ficar se policiando também, porque isso atrapalha muito. Se você tem um prazo de entrega muito longo, vá fazendo aos poucos, ao invés de deixar pra fazer no último dia correndo e ficar naquele desespero, porque eu sei como é, eu já fiz isso também. Isso atrapalha demais a gente, porque a gente fica mega sobrecarregado e um dia só vira aquela correria, às vezes nem dá tempo de fazer tudo que precisava para um determinado trabalho ou coisa do tipo de atividade, principalmente da faculdade, né? Que normalmente tem uns prazos um pouco mais longos, uma semana, um mês, às vezes até mais, até pro final da disciplina que você tem que entregar um trabalho. Nunca é bom a gente deixar pro último dia ou pra última semana. A gente tem que, se tem um prazo muito longo, vai fazendo isso aos poucos. Ah, tô mais tranquila hoje, vou pegar pra fazer um pedacinho desse trabalho. Isso com certeza, o seu eu do futuro vai te agradecer com certeza. A minha próxima dica é usar ferramentas, né? Eu digo assim, principalmente do celular, para ajudar na nossa organização, nos nossos estudos, na nossa concentração. A gente tem muito aquela coisa que o celular atrapalha muito, que o computador atrapalha muito, mas se a gente souber usar essas ferramentas de uma forma positiva para nos ajudar, isso com certeza muda totalmente o jogo. Eu inclusive já falei isso lá no meu Instagram, eu deixei uma dica lá de um aplicativo que chama Forest, e é um aplicativo que funciona muito parecido com o Pomodoro também que existe, que é o de 25 em 25 minutos, ele tem um timer, então você fica 25 minutos focado, 5 minutos de pausa. Então, os 5 minutos ali você vai beber uma água, vai espairecer a cabeça, depois 25 minutos você volta e volta tudo de novo ali a estudar ou fazer o que você esteja fazendo. E também tem esse Forest, que funciona mais ou menos da mesma forma. Só que ele é mais num formato de minigame mesmo, então você tem a sua florestinha e ali você vai plantando as suas árvores. Então você coloca lá, eu quero estudar 2 horas hoje. E nesse período o seu celular fica bloqueado por esse aplicativo. Se você resolve sair desse aplicativo, a sua plantinha que você plantou morre. Caso contrário, se você consegue chegar até o final do cronômetro do aplicativo sem ter saído desse aplicativo para mexer no celular, a sua plantinha, ela é plantada e fica lá num jardim super bonitinho. Então, essas são algumas ferramentas, né? Óbvio que existem muitas outras, mas essas duas, né, a Pomodoro e Forest, foram duas que eu usei e que eu gostei bastante, que a gente tem que saber usar as nossas ferramentas ao nosso favor, né? E não pra ficar o dia inteiro no celular e depois perceber que a gente não rendeu nada durante o dia por conta disso e querer botar a culpa no celular. Na verdade, a culpa é nossa, depende de como que a gente usa as ferramentas que a gente tem. Então essa aí é uma dica também que fica aí de aplicativo para vocês, para ajudar na concentração nas tarefas. Uma outra dica também que eu tenho, e que isso vale muito para quem sempre me pergunta como que eu dou conta de tudo, né? Tem muita gente que acha que em todos os meus momentos vagos eu tô estudando, ou eu tô aprendendo uma coisa nova, e na verdade não é bem assim. A gente tem que saber também, além de se organizar nas nossas atividades, saber o momento de fazer pausas, momentos de descanso. Porque não adianta nada você querer fazer tudo de uma vez e querer fazer um monte de coisa e não conseguir ficar com essa rotina por muito tempo. Eu ouvi uma vez e que isso me marcou muito, que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então a gente precisa ser consistente naquilo que a gente faz. Então não adianta nada você querer ser super, hiper, mega produtivo, fazer 1 milhão de coisas todos os dias e isso durar uma semana, um mês. E depois você querer ficar o dia inteiro deitado na cama mexendo no celular sem fazer absolutamente nada. Então também saiba essas prioridades, saiba o momento de parar e de descansar. Ao invés de desistir, saiba descansar, porque isso muda também muita coisa e você consegue ser muito mais consistente nos seus estudos, no trabalho, na faculdade, no que seja que você precise fazer. Então, saber o momento de fazer pausas também é muito importante para nossa produtividade. Bom, gente, essas eram as dicas que eu tinha para dar para hoje. Se você também tem alguma dica para dar aqui para ajudar o pessoal a como você se organiza nos estudos, no trabalho, se você tem alguma dica de aplicativo ou de ferramenta também que pode ajudar, deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E claro, se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma coisa para perguntar, deixa aí também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!